A gente chegou a comentar rapidamente ali embaixo, quando a gente estava vendo os votos, se o quanto que esse julgamento poderia ter sido diferente se o relator sorteado fosse o Luiz Fux, por exemplo, né? Então, dá pra gente imaginar o que teria sido diferente se o Fux que tivesse feito o papel que Alexandre de Moraes fez? Eu vejo assim, para o transcorrer dos julgamentos, é óbvio que seria diferente, porque o relator, ele meio que pauta os colegas, ele é obrigado, pela função que ele exerce, a se debruçar com mais cuidado sobre o conteúdo probatório. O relator tem mais peso na hora de inquirir, de fazer perguntas para as testemunhas, para os réus. Então é evidente que dá uma centralidade no processo muito importante num julgamento como esse. Agora, aí o meu objetivo na tua pergunta, como os 4 dificilmente mudariam os seus votos? Esse 4-1 aí estava meio contratado, eu até achei que podia ser 5-0, né? Mas os 4 votos estavam muito consolidados. Então você poderia ter uma dinâmica diferente no julgamento, você poderia ter mais massa crítica, inclusive, a essa condenação, e poderia ter até penas menores. Porque aí, como o relator ele induz muito ali os colegas na hora de determinar a dosimetria, você podia ter redução de pena. Mas eu não havia espaço nesse colegiado de 5 magistrados para um placar muito diferente desse. Então, acho que seria, assim, diferenças sutis ali no encaminhamento do julgamento, mas o resultado final seria pouco impactado na minha avaliação. Né? Talvez o voto do ministro Fux tivesse mais peso ainda, mais importância ainda, mais relevância e mais espaço de divulgação. Mas eu também acho que os 4 votariam como votaram, porque também já votaram nesta linha durante todo este caso. Durante todo este caso, esses 4 juízes se manifestaram acreditando que houve tentativa de golpe, houve organização, que houve uma certa ação, né, produzindo aquilo que alguns chamam de papéis e outros chamam de documentos, que havia uma conversa nesse sentido. E esses 4 juízes, quando foram chamados a votar em diferentes situações, eles sempre reafirmaram isso. Então, dificilmente eles iriam adotar uma posição diferente agora. Mas, sem dúvida alguma, se o Fux estivesse lá com o poder, com a faca e com o queijo na mão, o encaminhamento seria outro, e o que aconteceria? Né? Não sei. Existia, na fala dele, também se considerou que ele falava muito da Lava Jato, talvez tentando chamar a atenção do presidente da turma, o ministro Zanin, que foi uma figura central na Lava Jato quando ele defendia Lula. Sim. E ele reafirmava o tempo todo que o Supremo tinha adotado posições que não eram compatíveis, que tinha que revisar, que tinha que fazer isso, que tinha que fazer aquilo. E ele, em algum momento, ele conseguiu tirar o Lula da cadeia. Sim. Né? E houve uma série de mudanças. Então, o Fux falou muito de Lava Jato, olhando para o Zanin, e algumas pessoas que acompanhavam diziam assim, olha, ele está tentando aí fazer com que o Zanin dê uma aliviada, mas o Zanin não aliviou em nada. Você estava falando aqui agora há pouco sobre a questão, as especulações que surgem sobre os motivos, né, desse posicionamento mais duro do ministro Fux. Eu me lembrei aqui, acho que ele sempre gostou de ser contra-intuitivo, né? Quando ele foi indicado para o Supremo, poucos meses depois ele julgou o mensalão. E havia ali uma expectativa na classe política que o ministro Fux fosse absolver geral. Porque ele foi uma indicação política, construída ali no estado do Rio de Janeiro, pelo MDB do Rio e tal. E ele veio no julgamento e foi muito punitivista. Assim. Ele foi para cima mesmo. Café? Não, obrigado. Ele foi muito incisivo nas suas penas no mensalão. E na época foi uma surpresa também, o posicionamento do ministro Fux. Nos últimos meses, os relatos que eu obtive, é de que a expressão que me contaram é assim, o ministro Fux gostou de criar um dissenso. Ele gostou de ser uma figura que, olha, tem algum ministro dizendo que não é bem assim, que tem alguns abusos, que tem exageros. Ele gostou dessa posição. Ele estava frequentando alguns fóruns que... Estou com você, concordo com você e tal, porque a opinião pública interage com os ministros o tempo inteiro, né? Principalmente quem circula. O ministro Fux também sempre foi, é curioso isso, né? Ele sempre foi um personagem no mundo jurídico que foi para Brasília, mas ele não se incorporou àquele establishment do poder de Brasília. Ele sempre, diferente dos outros ministros, do Barroso, do Gilmar, que estão em todas as festas, todos os eventos, o ministro Fux sempre foi um ministro do Rio, em Brasília. Então, assim, a base, entre aspas, a base eleitoral do ministro Fux é o Rio de Janeiro.
Sim. Não é aquele círculo do poder de Brasília. Então, muitas vezes, ele é impactado por esse tipo de demanda. Fala assim, olha, a sua base eleitoral está indo para que lado? Então, tem uma oportunidade de você comprar uma bandeira que é a bandeira do dissenso. Mostrar, e assim tem que ser. Tem uma discussão que se trava, né, hoje assim, no bastidor em Brasília, que é a questão da a formação dessa coesão, dessa unidade da corte, né? E de quanto o Supremo reflete o Brasil. Eu acho que o voto do ministro Fux ontem, ele reflete o que quase metade dos brasileiros acreditam. É verdade. Assim, não podemos questionar isso, são fatos. Sim. E eu acho até importante, e o ministro Alexandre de Moraes acho que vai entender no médio prazo isso, porque ele é politicamente uma figura muito habilidosa. Era importante que esse julgamento tivesse um contraponto robusto, porque ele representa uma parcela muito importante dos brasileiros. E um julgamento que fosse ali uníssono, no mesmo sentido, sabe, monolítico, ele poderia passar uma mensagem de que a configuração do Supremo não está respeitando o que o Brasil profundo pensa. Então, acho que tem um pouco isso, tem um pouco de querer mostrar ser contraintuitivo, ser contracorrente, mostrar que, aqui não tem um pensamento único, mas também tem uma resposta para as bases, entre aspas, as bases eleitorais, que não é estrito senso, não existe base eleitoral para o ministro Supremo, mas as pessoas votam para suas casas, dialogam com a comunidade, né, participam da academia, participam de discussões na mídia. Então, acho que o ministro Fux ele demarcou a posição, assim, e no futuro é bom a gente lembrar, né, essas coisas mudam, né, politicamente o Brasil não muda, capota, né, então tem uma perspectiva de poder, se mudar essa perspectiva de poder, ele vai estar muito bem posicionado. Né? Claro, você está falando dele ser um cara diferente sobre o aspecto jurídico, mas ele até, de certa forma, é tratado como sendo uma figura meio folclórica, né? Há muitas brincadeiras com o cabelo dele, né? Jiu-jitsu, o jeito dele, ele é roqueiro. Jiu-jitsu, ele é lutador, ele é roqueiro, ele canta, ele vai à festa, ele toca. Será que ele vem nos podcasts também? Ia ser legal, né? Já está feito o convite, vamos fazer o convite aí. Vamos fazer o convite, ministro, vem aqui conversar com a gente. Porque acho que essas questões, essa tua pergunta e essa dúvida nossa sobre as motivações, então acho que é a pergunta que hoje é a pergunta do Brasil hoje, né? O que aconteceu? O que o Fux fez? E eu acho que ele pode ter algumas explicações técnicas, mas vai ser difícil ele construir assim um raciocínio coerente com as últimas decisões dele. Eu acho que isso que mais surpreende, porque não era previsível, porque ele vinha adotando tomando várias decisões, endossando tudo que ele contestou ontem. Então, veja que essa contraintuitividade pode ser uma coisa muito mais alinhada a uma abstração coletiva, que é o Brasil tem visões diferentes sobre esse julgamento. Agora eu te pergunto, será que isso muda a percepção dos brasileiros em geral, ou muda a percepção de quem está lá fora olhando para esse processo? Que tem muita gente importante no mundo todo olhando, né? A imprensa mundial toda acompanhando isso aí, porque se desse 5-0, todo mundo vai falar assim, bom, também... Isso aí estava marcado, deu 5-0. Inclusive, não foi 5-0, foi 4-1 com este voto, e nós estamos falando aqui a meia hora do Fux, do voto do Fux, e não dos votos dos outros, né? Será que isso muda a percepção das pessoas? Cara, eu não sei. O que eu sei é que eu vi uma declaração, e peço perdão porque eu não sei exatamente qual que é a ligação com o governo americano, mas era uma pessoa dizendo que o presidente americano estaria disposto a novas sanções ou até não descartaria uma ação militar em defesa da liberdade de expressão no mundo, né? Então, aparentemente, por essa fala, a gente percebe que para eles a prisão de Bolsonaro seria um ataque à liberdade de expressão no mundo. Isso levanta para mim algumas questões. A primeira é até que ponto nós, como sociedade, estamos dispostos a aceitar uma eventual interferência de um país estrangeiro, né? Dos Estados Unidos aqui interferindo de alguma forma, como já tem algumas, como a Lei Magnitsky lá com algumas pessoas. E, assim, é claro que parece loucura a ideia de uma intervenção militar, né? Acho que isso daí falou por falar, só para causar... Foi a secretária de imprensa da Casa Branca. Secretária de imprensa. Isso. Parece meio doideira. E, bom, tem uma outra coisa a se considerar também, que é
pô, o que os Estados Unidos está chamando de... Falando que o Brasil está atacando a liberdade de expressão ao prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que é importante também a gente, como sociedade, pensar o que exatamente isso quer dizer. Primeiro porque a ideia de liberdade de expressão, como ela se dá, inclusive por meios legais, nos Estados Unidos, é diferente da regra do jogo que acontece aqui no Brasil, né? E, inclusive, eu fico pensando se tem uma relação muito clara no empreender o Bolsonaro com defesa de liberdade de expressão, né? Sei lá, nisso que eu tô, pelo menos assim, que em relação aos Estados Unidos, foi nisso que eu estou prestando atenção. Disse hoje que o que está acontecendo aqui foi o que tentaram fazer com ele lá. Então, isso é muito evidente que ele, quando ele endereçou aquela carta ao governo brasileiro, em que ele fala de perseguição política, de caça às bruxas, ele coloca o componente político antes do componente comercial e econômico. Porque ele sente na pele algo que aconteceu com ele, só que lá ele não foi impedido de disputar a eleição. Então, o raciocínio ali acho que é muito binário. Tem o Brasil aqui, o que acontece com a líder da oposição lá é que tentaram fazer comigo aqui. Né? Agora, você perguntou do voto do ministro Fux. Com certeza, não tenho a menor dúvida que esse voto está na mesa da Casa Branca hoje. Está na mesa dos assessores do presidente Trump. Porque, inclusive na argumentação que ele deve fazer, porque assim, não tem como ele prometer novas sanções, se houver uma perseguição política na avaliação dele, as medidas acontecem, condenação, prisão e tal, e o presidente não tomar outras medidas. Desculpa, o Trump tem vários problemas, mas ele costuma ser coerente nessa linha de raciocínio que ele estabelece. Então, novas medidas virão, novas sanções virão, a gente não sabe a dimensão delas e nem o alcance. Mas esse voto do ministro Fux vai ser dito assim, não é um pensamento de um governo intruso, é um pensamento de um ministro da Suprema Corte, que não foi ouvido porque não faz parte, sei lá, de uma articulação. Então, esse voto ele documenta um sentimento que está na boca das pessoas que foram na Paulista no final de semana e que está na carta do presidente Trump. Ele documenta isso, ele documenta para os anais ali do Supremo. Então, acho que tem um peso jurídico, institucional muito relevante. Agora, e se a gente for para a anistia? Porque agora os bolsonaristas, com base neste voto do ministro Fux, se encheram, primeiro, de argumentos, segundo, de documento, e terceiro, de razões para se movimentar, por um lado, para fazer a defesa de recursos dos condenados e, por outro lado, politicamente, reforçar a luta pela anistia. Aliás, nós estamos falando de anistia, nós temos uma imagem aqui da manifestação do 7 de setembro, em São Paulo, quando uma bandeira americana foi exibida. Aliás, você lembra que tinha uma frase assim, nossa bandeira nunca será vermelha? Exatamente. Né? Dessa vez, acho que a bandeira ficou um pouco vermelha. Essa foto é uma peça de campanha eleitoral para o presidente Lula no ano que vem. Né? Porque não tem a menor dúvida que vai ter lá, assim, aqui a bandeira do Brasil e quem defende, e aqui a bandeira dos Estados Unidos e quem defende. Isso vai estar, o marqueteiro já guardou essa imagem, está lá no disco rígido para usar. Agora, você falou da anistia, né? Tem um componente interessante. Desculpa te interromper, mas salvo engano, a galera que invadiu o Capitólio foi anistiada, não foi? Não, eles foram condenados. Foram condenados. Tá bom. O presidente Trump, por questões diferentes, porque não foi estabelecido aquele nexo da liderança intelectual que aconteceu ali. Mas os invasores foram condenados, sim, exemplarmente, aliás. Agora, a questão da anistia, eu acho que tem um ponto importante, Tramontina, que acho que é pouco explorado. A anistia, ela em si só, ela não é esse assunto todo no Congresso Nacional. Ah, é? O que acontece é que existe um desejo do Congresso em fazer frente às supostas invasões de atribuição que o Supremo faz no Legislativo. Então, muitos parlamentares daquele centro mais pragmático, que é o tal do centrão, eles enxergam uma oportunidade de dar uma resposta para o Supremo, em matérias diferentes. Por exemplo, o Supremo está segurando hoje o pagamento de emendas, que é fundamental para o centrão. Então, a maneira de você responder, você abraçar uma causa que vai machucar o Supremo, quer dizer, vai assim, uma afronta ao Supremo que acabou de condenar, né, esses personagens, promover uma anistia é uma afronta à decisão do Supremo, para talvez causar um estresse nessa relação, mas dando um recado mais institucional mais pesado contra
questões que dizem respeito ao cotidiano dos parlamentares, muito mais graves para eles do que a questão política envolvendo o Bolsonaro. Tanto que você tem nesse movimento de anistia o grupo mais radical e o grupo mais pragmático envolvido. Então eu vejo assim, tem muita acho que tem que ter um pouco de cautela para dizer assim, é um assunto no Congresso a anistia. O assunto de um grupo e de outro que está vendo oportunidade, enxergando oportunidade para dar uma resposta para o Supremo. Na semana passada, o presidente Lula liberou 2 bilhões e 200 milhões de reais em emendas a parlamentares. Então, cada vez que a fervura sobe, o governo dá uma liberada de dinheiro. E aí o espaço de discussão em torno da anistia, por exemplo, cai. Né? Na semana passada, o Hugo Mota, presidente da Câmara, falava em pautar a anistia. Nesta semana ele já falou, não, eu não escolhi o relator e não vou pautar tão cedo. Agora, na semana que vem, Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, deve voltar a Brasília para fazer pressão pela anistia.